Vamos iniciar então a nossa aula 10, Engenharia de Segurança do Trabalho. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais da norma regulamentadora número 25, que é aquela que diz respeito aos resíduos. Então a norma 25, ela fala que deve-se ter como objetivo proteger a segurança e a saúde do trabalhador através da destinação adequada dos resíduos industriais. Normalmente esses resíduos eles já são classificados como perigosos e às vezes não inertes, significa então que ao longo do tempo eles têm a característica de se decompor, de mudar as suas características e por isso então eles devem ter uma atenção especial, principalmente com relação ao destino que eles vão estar recebendo. É importante ainda que a gente esteja frisando que dentro mesmo da empresa eles têm que estar condicionados de uma maneira que seja adequada, evitando então com que haja qualquer contaminação tanto do trabalhador quanto do meio ambiente e que depois isso possa também promover uns problemas maiores para a empresa. Então, com relação aos produtos perigosos, como que deve ser realizado o controle e a gestão? Então, primeiramente, definição de produtos perigosos são aqueles produtos que podem ser explosivos, liberam gases comprimidos, liquefeitos, inflamáveis, oxidantes, venenosos, infecciosos, radioativos, corrosivos ou poluentes que podem trazer algum risco para o trabalhador, pode trazer um risco para as instalações da empresa, como também algum risco para o meio ambiente em caso de algum vazamento ou contaminação. Então, a gente tem a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que ela é de ela é número 12.305, ela é de 2010, que ela fala principalmente da questão sobre como deve ser realizada até mesmo uma logística reversa para os produtos que são caracterizados como perigosos. Então, essa logística reversa visa uma destinação adequada, então esse produto após ser consumido, ele retorna para a empresa, para o fabricante que deve dar o destino adequado para eles. Então dentro dessa lei, ele obriga que fabricante, importador, distribuidor e comerciante do que? Agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos, embalagens e componentes a estruturar e implementar esse sistema de logística reversa. Então, eles devem tomar essa atitude também de forma independente do Serviço Público de Limpeza Urbana e do manejo dos resíduos sólidos. Então, cada município já possui os seus próprios meios de transporte, de recolhimento, sejam de produtos recicláveis ou de resíduos orgânicos, porém, esses resíduos em específico, eles devem receber de novo seus materiais. Em alguns municípios você consegue ver até mesmo em mercados que esses resíduos vão sendo recebidos, eletroeletrônicos, óleo de cozinha, lâmpadas, justamente pela questão de que se eles forem lançados de maneira incorreta no meio ambiente, eles podem trazer agravamentos maiores. Então aqui tem uma representação bacana das pilhas, baterias, as lâmpadas, produtos eletrônicos, óleos lubrificantes, agrotóxicos, pneus e algumas embalagens em geral. Então eles devem aplicar logística reversa. Algumas empresas de cosméticos também já vêm recebendo essas embalagens e daí colocam um produto novo, ou quando recebe o material, eles acabam fornecendo com que a pessoa ganhe um código, um cupomzinho de desconto para uma próxima aquisição, então pagar um pouco mais barato, além da possibilidade de estar então trazendo essa preocupação ambiental com que os próprios consumidores tenham uma consciência disso e que tomem atitudes em prol do meio ambiente. A respeito, então, do controle dos produtos perigosos, a gente tem a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT, que tem instruções complementares para esse regulamento a respeito do transporte de produtos perigosos. Ele define quais seriam as classes, as subclasses dos produtos perigosos, de acordo com a sua periculosidade. E temos ainda a Resolução 5.232 de 2016, que fala que todo produto que é classificado como perigoso ou não para o transporte deve, então, ter uma ficha acompanhando que é emitida, ela é, então, realizada pelo fabricante ou expedidor, porque ele conhece todas as características desse material. Então, ele coloca a ficha de informação de segurança do produto químico, esse FISP, que a gente já tinha verificado anteriormente, e ele traz então todas as condições de inflamabilidade, de saúde, reação ou características normais dos seus produtos. A vantagem de ter essa ficha
é a capacitação dos trabalhadores com relação ao manuseio. Se der algum problema, eles já sabem de como eles deverão proteger, como que eles deverão então agir frente a esse problema. Reduz os riscos de doenças ocupacionais, de acidentes, diminui também uma contaminação ambiental que pode vir a acontecer e atende à legislação vigente, né, evitando assim também que hajam os processos trabalhistas. Lembre que cada produto químico também tem o seu CAS Registry, que é o Chemical Abstract, que seria um identificador como se fosse um RG mesmo, é o número que cada um dos componentes eles têm então a sua própria caracterização. O próximo que a gente pode estar então lembrando, que é esse código do NFPA, que é do National Fire Protection Association. Nesse caso, então, ele é muito importante porque ele vai estar sempre indicando quais seriam os riscos de inflamabilidade, de saúde, de reatividade e também alguma característica especial de acordo com os produtos químicos que estão sendo mexidos. Além desse nome, ele também é chamado do diagrama de Rommel. Então, o que as substâncias químicas podem causar? Eles podem ser, primeiro, inflamáveis, explosivos, combustíveis, peroxidáveis, produtos químicos em pó finalmente divididos, também os nebulizadores, como os sprays. E os danos à saúde seriam lesões, queimaduras, intoxicações, tonturas, desmaios, morte. Lembrando, então, que o tipo de exposição depende da sua característica. Ele pode ter um efeito independente, ele pode estar em contato com outro composto e ter um efeito aditivo, ele pode ter um efeito sinérgico, que é um pouco maior, ele pode ainda ter o potencializador e, por fim, ele pode ter aquele efeito antagônico, onde um acaba neutralizando o efeito do outro. Com relação, então, à compatibilidade deles, lembrar que para ter esse controle do risco, cada um dos produtos devem ser separados de acordo com aqueles que eles reagem entre si ou não. Então, deixar bem isolados aqueles que correm o risco de ter alguma reação, colocar os pictogramas, também, então, estar sempre indicando quais seriam as características deles e, em laboratórios ou empresas, ter também os equipamentos de proteção mínimos, seja os EPIs, os EPCs e dentro dos EPCs os chuveiros, para evitar com que a pessoa se contamine e, no caso de haver alguma contaminação, ela possa rapidamente se lavar, evitando que essa contaminação fique ainda maior. A nossa caracterização dos produtos químicos, de acordo com a resolução 5.232, ela classifica ele em 9 classes. Então, seriam explosivos, os gases e líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. A sexta, substâncias tóxicas e infectantes. Na sétima, material radioativo. Na 8 e na 9 seriam substâncias corrosivas e os artigos perigosos diversos. Então, para a caracterização dos produtos químicos, né, não é apenas dizer se ele é ácido, básico, oxidável ou não, também temos, então, um número da ONU, que, então, ela foi determinada pela Organização das Nações Unidas e serve para identificar também os produtos químicos com relação àqueles que oferecem risco de vida. Eles têm 4 dígitos, fica na parte de baixo, nesse painelzinho laranja, e também é como se fosse um RG de um produto perigoso. Então, a gente tem ali um painel de segurança, tem o número de risco acima e abaixo o número da ONU. Ele fica, então, por exemplo, nos caminhões, a gente pode ver aqui nesse primeiro caso, tem, então, essa numeração no painel de segurança, mas também tem um pictograma ao lado indicando o tipo de problema que é. Então, ele é inflamável, número 3 de classificação, então ele é mais inflamável ainda. Com relação também ao númerozinho de cima, seria o número de risco, e o de baixo da ONU. Então, aqui tem os exemplos, né, das placas que podem ser utilizadas para estar indicando quais seriam os danos desse transporte. Além disso, deve-se ter o certificado do Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários. Então, esse daqui é um exemplo, até quando é válido, senão ele deve tirar novamente essa licença que é feita pela ANTT. Com relação ao transporte e o armazenamento das cargas perigosas, é importante a gente estar, então, também associando que existem 3 modais de transporte econômico brasileiro: o hidroviário, que seria os oceanos, os canais hidrográficos, a gente tem o ferroviário, as vias férreas de trem, e o rodoviário, que é estradas, rodovias. Então, aqui a gente tem caminhões, tem inclusive carros que podem estar conduzindo esses materiais. Os investimentos em transporte trazem benefícios, você evita danos, então vai ficar lá fazendo a manutenção, verificando se os freios estão bons, se está bem adequado e, além disso, promove a geração de empregos e renda. Os principais incidências com relação ao meio ambiente dependem das condições das estradas, como está a manutenção desses
veículos, falta de capacitação dos motoristas e o tipo do produto transportado. No caso do acidente, ele pode ser por imprudência do motorista, pode ser porque a estrada estava ruim ou porque o veículo dele estava com freio desregulado. Então, são vários pontos que podem estar impactando, além do tipo de produto que pode aumentar ou diminuir a intensidade desse dano ambiental. Então, no Brasil, o transporte das cargas perigosas teve uma maior preocupação através do Decreto 88.821 de 1983, que aprovou o regulamento para ter um transporte rodoviário para as cargas dos produtos perigosos e como que ela deveria ser feita. Posteriormente, em 2001, a Lei 10.233 promoveu a reestruturação desse transporte terrestre para a NTT, regular então as cargas e produtos perigosos que são verificados, transportados em rodovias e ferrovias. Hoje em dia, a gente tem a resolução da NTT 5.848 de 2019, que complementou outras instruções que já existiam antes, da 5.232, que fala sobre as legislações de regras desse transporte. O regulamento estabelece, então, condições de transporte, que documentos deve ter, quais são os deveres, obrigações, responsabilidades e também qual seria a infração se esse veículo for pego, então, sem as devidas características que é necessária. Para cargas especiais ou perigosas, que são transportadas pelo modo aquaviário, então em barcos, nesse caso a gente tem uma outra atuação, que é a Lei 10.233, de 2001. Então, para o trânsito desses produtos perigosos, tem que ter uma sinalização da classificação do risco, tem que ter os painéis de segurança, os rótulos de risco, também para que ele seja reconhecido prontamente que tipo de material que está sendo transportado. Os rótulos e painéis eles estão de acordo com a norma NBR 7500, que faz identificação para o transporte terrestre, também para o seu manuseio, movimentação e o armazenamento. Os rótulos são divididos em duas partes, a parte superior então tem o símbolo de risco, as subclasses, e o inferior tem textos indicativos da natureza, o número de classe, a subclasse, também o grupo de compatibilidade. Então aqui a gente tem alguns dos exemplos, dos rótulos de riscos de cada um dos materiais. Então temos aqui inflamabilidade, temos então essas características abaixo, qual que seria então a inflamabilidade de sólidos, radioativos, tóxicos, aqueles que são perigosos para o meio biótico, então todos eles também estruturados, além dos gases, que também tem aqui em verdinho, por exemplo, ou em laranja, esses primeiros a gente tem os rótulos de risco para os materiais radioativos. Então, o motorista tem que ter uma série de documentos e certificações. Ele tem que ter a declaração da carga, ele tem que ter um guia impresso, em caso que haja um acidente, ter os equipamentos de proteção, um kit de emergência e documento com relação à movimentação dos produtos perigosos. Então, ele também, além dessas certificações, tem que ter o certificado de capacitação do veículo, dos equipamentos, tem que estar com o documento da inspeção técnica veicular em dia, além do documento fiscal do produto transportado, o manifesto de transporte, tem que estar com o seu cadastro técnico federal das atividades poluidoras e autorização ambiental para os transportes de perigo, além de comprovante do Registro Nacional das Transportadoras Rodoviárias. Então, a gente tem aqui a resolução NTT 5.848 de 2009, ele retirou essa necessidade da ficha de emergência, e o IBAMA estabeleceu um procedimento para autorização ambiental no transporte marítimo e interestadual. Para o armazenamento dos produtos perigosos, para que ele seja então realizado adequadamente, temos as certificações, com todo esse cuidado, e no início do processo tem que se instalar sempre em locais firmes e secos, evitando então que não haja mudanças bruscas de temperatura, nem ventos muito fortes. Outra recomendação é que os pisos tenham contenção, os tetos com ventilação, e também uma sinalização adequada para a armazenagem do material. Outro ponto de interesse é colocar os extintores de pó químico, sistema de espuma e água para evitar que em caso de emergência isso se alastre ainda mais. Outro cuidado com o armazenamento é a verificação da incompatibilidade química que a gente viu, então também verificar quais tipos de compostos eu tenho, se eles geram gases, calor excessivo, explosão ou alguma reação violenta. As embalagens específicas também têm que estar de acordo com os critérios do fabricante, do produto e de segurança. E tem que ter ainda o plano de atendimento de emergência, que é a chamada de PAI. Tem uma necessidade de um controle, então, visto que aconteceu uma emergência, algum dano toxicológico, deve-se saber como deve proceder. Então, ele estrutura um conjunto de ações bem planejadas, com várias informações, para saber que tipo de atitude tomar frente a um risco.
Então, esse plano de atendimento ele tem introdução, objetivos, definição da área, tem a área de abrangência, quais seriam as hipóteses de acidentes, exemplos de acidentes, a estrutura organizacional, o acionamento, procedimentos emergenciais, quais seriam os recursos humanos e materiais, treinamentos, atualização, avaliação, divulgação e a integração com outros planos. Então, aqui a gente tem essa representação desses materiais. Dando sequência ainda, então, nessa aula, a gente viu o Programa de Gerenciamento de Risco, o PGR. Então, lembrar que risco seria possibilidade de perigo, uma ameaça, né? Então, é um efeito de uma incerteza, é um risco que eu sei que pode vir a acontecer. Os riscos são ambientais, a gente já tinha estudado anteriormente, o físico, químico, biológico, ergonômico, e também devem ter seus programas para evitar qualquer tipo de ameaça. Os riscos ambientais, então, são verdes para os físicos, vermelhos para o químico, 3 são os biológicos na coloração marrom, amarelo para os ergonômicos e azul para os riscos de acidentes. Deve-se também ter um mapa de risco, no caso de haver essa probabilidade de ocorrência de um dano, e deve compreender todo o local de trabalho, identificar que tipo de risco eu tenho, quais serão as medidas preventivas do acidente, ter os indicadores de saúde e ter esse mapa de risco com um desenho bem claro, com os círculos de pequeno, médios ou grandes dimensões, indicando qual seria essa intensidade. O Programa de Gerenciamento do Risco, então, ele é adotado pelas organizações para gerenciar os riscos, e esse programa tem como objetivo preparar as atividades de monitoramento que devem ser realizadas. Então, é gerenciar o risco, seja, então, esse cuidado primeiro de prevenir para que esse dano não venha a acontecer. Dentro da gestão ambiental, então, a gente verifica todas as etapas e características, seja dos recursos hídricos, emissões atmosféricas, resíduos sólidos, gestão florestal, produtos químicos, ruídos e vibrações passivos ambientais e educação ambiental. O PGR também deve conter ações para minimizar os danos, os seus impactos a curto, médio e longo prazo. Então, eu tenho que estudar o tipo de risco, ter um plano de gestão e um plano emergencial. Com isso, eu consigo identificar, analisar e avaliar o risco que eu tenho e verificar suas características, suas consequências, a probabilidade deles acontecerem, as medidas de controle e sua eficácia. Para analisar o risco, tenho que, então, tomar as decisões. Se eu não fizer nada, se eu considerar tratamento de risco, se eu realizar análises adicionais, se eu manter os controles existentes ou se eu verificar os outros objetivos. Para a elaboração da matriz dos riscos, a gente tem como relacionar as atividades, identificar os aspectos, identificar as causas, estabelecer a caracterização, definir os cenários acidentais e emergenciais e avaliar alguns casos, então, que eles estão com partes vulneráveis. Dentro, então, dessa identificação das causas, pode ser utilizado o diagrama de Ishikawa, onde a gente verifica quais seriam os problemas e também quais seriam as causas que causaram esses danos, voltados para a mão de obra, meio ambiente, materiais, máquinas, medição e métodos. Então, ele verifica esses 6 M's que vão estar indicando qual que é o tipo de causa e efeito, como a gente vai tomar medidas para diminuir esse efeito do risco ambiental. Define-se também cenários sobre a probabilidade de acontecer ou não determinado dano e são divididos por zoneamento para ver quais seriam as partes vulneráveis diante de um risco. Também são realizados tratamentos dos riscos como plano de ação preventiva e também um monitoramento para verificar se isso não está aumentando ao longo do tempo. E também são feitos esse cuidado com o tratamento deles através então da NBR 31000 de 2018. Dentro dos tipos de gestão, a gente tem emergencial, de auditorias e avaliação, com os planos de contingência, atendimento à emergência e simulados emergenciais. Então, eles normalmente trazem como sucesso um comprometimento dos funcionários, do documento correto, emprego de boas práticas, sistematização das ações, praticidade, e pode ter um insucesso quando tem uma confiança em demasia, não estão todos os funcionários atendendo os critérios, apenas se preocupando com os aspectos legais. Quando não se faz, então, sempre uma revisão, isso então traz essa preocupação através do diagrama de Venn, onde a gente consegue ver qual que seria a área que tem um risco ambiental de acordo com os contaminantes, receptores e vias de exposição. Outra análise possível é a do SWOT, que tem fatores positivos e negativos, internos ou externos, que verifica a força, fraqueza, oportunidades e ameaças. Então, eu agradeço a atenção de todos e, em caso de qualquer dúvida, fico à disposição. Muito obrigada.